Maranata, meus irmãos, tudo bem? Fale aqui comigo. Sim, fale aqui comigo. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus? Antes, aqui embaixo tem um link do curso que eu fiz de como fazer devocional bíblico. É simples. A proposta do curso é você pegar a sua Bíblia e juntar com a realidade da oração. Então, você tem Bíblia e oração dentro do mesmo contexto, para você poder se debruçar aos pés do Espírito Santo e ele remover o véu dos seus olhos e você conseguir contemplar Cristo, ser transformado. Simples assim. Tem 3 métodos lá, você escolhe qual dos métodos melhor se encaixa na sua realidade, sem você precisar mudar a sua realidade para isso. E praticar, simples assim. Bem, link está aqui embaixo. Bom, vamos lá. Vamos ler primeiro os versículos 13 ao versículo 21 de Lucas, capítulo 24. Diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: Por que, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um homem profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Então, havia uma expectativa por parte dos discípulos, também por parte da população de Israel, por parte do povo judeu, de que Jesus, Yeshua, traria naquele momento o reino de Deus para a terra. Você vê, por exemplo, na entrada de Jesus em Jerusalém. Você tem esse registro em Marcos capítulo 11, dos versículos 1 ao 11, ele trata sobre isso, né? A entrada dele no jumentinho e o povo gritando Hosana. Então, existia essa expectativa. Essa expectativa não está errada. Por quê? Você vê, por exemplo, Apocalipse 20, Salmos 110, Salmos 2, Zacarias 14, de que, de fato, Jesus, Yeshua, o Cristo, vai trazer o reino de Deus para a terra. Mas isso está atrelado à sua segunda vinda. Na primeira vinda, Jesus veio ser o Cordeiro de Deus sacrificado para perdão dos pecados e garantia de que, de fato, o reino de Deus virá para a terra. Então, a expectativa dos discípulos e também de parte da população estava desalinhada com aquilo que o Espírito Santo já havia revelado na palavra de Deus. Como é que a gente sabe que estava desalinhado? Porque o retrato, o que Jesus vai dizer agora para os discípulos é que mostra isso. Bom, dos versículos 22 ao 24, que a gente não vai ler, eles falam a respeito da ressurreição, de que as mulheres viram a ressurreição e contaram sobre isso. E aí vamos ler do 25 ao 27, que diz assim: E ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando ele fala da sua glória, ele está falando do reino de Deus e do reino vindouro, né? Então, sim, de fato, ele deveria ser sacrificado primeiro, para depois entrar na sua glória e trazer o reino vindouro para a terra. Por que é importante a gente entender? Porque Deus é fiel, mas Deus é fiel àquilo que ele diz.
E isso é que Jesus e que Yeshua está mostrando para os discípulos. O que aconteceu com Cristo é o que o Espírito Santo tinha dito. E os profetas e as pessoas que foram cooperadoras com ele registraram na Bíblia. Ele deveria sofrer primeiro, ser crucificado, para depois entrar na sua glória. Nossas expectativas, elas podem ser geradas a partir da nossa presunção, e por conta disso, a gente se frustra, porque Deus cumpre aquilo que ele disse, não as nossas expectativas. Há uma grande diferença sobre isso. Deus cumpre aquilo que ele disse e não aquilo que a gente está gerando como expectativa. E nisso faz a gente perceber o seguinte: a fidelidade de Deus, ela é referente ao cumprimento de sua palavra, não aquilo que eu acho que é uma boa ideia. Por que é importante a gente entender isso? Porque Deus não tem problema nenhum em frustrar as expectativas, os sonhos e aquilo que a gente projeta a partir de nós mesmos, a partir da nossa presunção. Ele não tem problema, ele faz. Tanto é que isso aconteceu, e o relato dos discípulos aqui no Caminho de Emaús mostra isso. Nós esperávamos que ele, Cristo, Jesus, restauraria o reino de Israel. Sim, só que está fora do tempo. Suas expectativas estão fora das profecias. E é isso que Jesus estava explicando para eles. A gente precisa ter muito claro em nossa mente, irmãos, o quanto de fidelidade de Deus a gente está atrelando a nossas expectativas. Então, Deus é fiel quando ele cumpre aquilo que eu espero, aquilo que eu gerei no meu coração, ou aquilo que eu acredito que seja uma boa ideia, das ideias, daquilo que eu percebi, isso aqui é o melhor. Então, se Deus cumprir isso aqui, ele é fiel. Não. Deus é fiel em relação à sua palavra. Ele deu a palavra, ele vai cumprir exatamente aquilo que disse. E aí ficam algumas perguntas para a gente refletir. Primeiro, o quanto das nossas expectativas frustradas nós apontamos para Deus e julgamos a fidelidade dele. Uma outra coisa que a gente deveria pensar: o quanto das nossas expectativas são geradas a partir da revelação que o Espírito Santo dá nas Escrituras. O quanto que a gente realmente espera o que está escrito, que Deus disse, e o quanto que a gente espera que veio da nossa própria cabeça, do nosso próprio interior corrompido pelo pecado. Vamos orar? Senhor Deus, nós precisamos de iluminação do Espírito Santo. Nós precisamos de momentos como esse dos discípulos do Caminho de Emaús. Nós precisamos ter clareza do que são nossas expectativas presunçosas e o que de fato está escrito que o Senhor disse. Jesus deixou bem claro: Deus é fiel, cumpre o que está escrito, não as nossas expectativas. O Senhor nos perdoe, porque muitas vezes nós podemos ter julgado a tua fidelidade a partir das nossas expectativas. Isso é presunção. Nos perdoe, Senhor, e nos ajude a nos desvencilhar, a jogar fora expectativas geradas na nossa corrupção, geradas na nossa ganância, gerados na nossa presunção, gerados, Senhor, a partir da corrupção do pecado, e nos faz nos apegar à tua palavra, porque o Senhor, Pai, é Deus fiel que cumpre aquilo que disse. Nos ajude, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.